começou a greve geral na Argentina. Diante dos ataques de Milei aos trabalhadores argentinos, o país parou no dia 24 de janeiro, antes do governo sequer chegar a seu segundo mês. É o que nós vamos ver aqui no Plantão do Meteoro. Pois é, essa greve já estava marcada fazia algum tempo, né, para as 12 horas do dia 24 de janeiro de 2024. E a gente vai pegar e ver aqui o Band News FM falando aí na véspera do começo da greve o que se esperava dela. E depois eu conto para vocês o que está acontecendo. Javier Milei enfrenta hoje a primeira greve geral do governo dele. Os argentinos, enfim, sabem se mobilizar, né? Foi rápido. Lucas Belotti tem as informações. Bom dia, Luquian. Bom dia, Megali, para você e para os nossos ouvintes. Essa paralisação foi convocada pela Confederação Geral do Trabalho, que é a maior central sindical do país vizinho. Paralisação marcada para o meio-dia, mesmo horário em Buenos Aires e em Brasília também. Com a adesão dos trabalhadores do transporte aéreo aqui dos nossos vizinhos, essa mobilização deve causar cancelamento de diversos voos programados para esta quarta-feira em vários lugares do país. Já de fato causou aí a paralisação de pelo menos 300 voos, é a informação que a gente tem. País, no aeroporto do Galeão, por exemplo, no Rio de Janeiro, já temos confirmados 8 cancelamentos com destino ou chegada à Argentina, viagens das companhias Gol e Latam. Era o que eu ia perguntar, Lucas. Então não são só os pilotos e comissários, não é só o pessoal de bordo. Também o pessoal dos aeroportos argentinos aderiram à greve, por isso as empresas brasileiras cancelaram seus voos. Isso, trabalhadores do transporte aéreo em geral, não só aqueles da linha de frente dos pilotos ou dos comissários. Isso afeta as companhias Gol e Latam. A Azul não opera na Argentina, por isso não tem nenhum tipo de problema em relação a essa greve. Também, obviamente, aerolíneas argentinas. Isso, com os voos que partem ou chegam aqui do nosso país. Além desse impacto no sistema aéreo, que é o que afeta mais nós brasileiros mesmo, lá na Argentina os bancos também não vão funcionar, o transporte público vai ter uma alteração no horário de funcionamento também. Essa mobilização toda está protestando contra uma medida provisória que foi assinada pelo governo Javier Milei, fazendo uma série de mudanças nas leis trabalhistas do país. Além disso, também criticam aquela chamada Lei Omnibus, projeto que prevê alguns poderes extras para o executivo argentino até o fim do ano que vem. Além de toda essa paralisação e mobilização dos trabalhadores, muitos protestos com presença da população estão marcados em diversas cidades da Argentina também. E rolou, de fato, aí muitos desses protestos, chegando a pegar aí quase 130 mil pessoas em alguns desses protestos. E daí a gente tem que ver que não foi só na Argentina que ocorreram protestos. Aqui no Brasil também teve, por exemplo, protesto da CUT em apoio aos argentinos. Vamos ver lá no Brasil de fato. A gente vai contar pra gente aqui que Brasília tem ato em apoio a trabalhadores argentinos e contra o pacote de medidas ultraliberais de Milei nesta quarta-feira. A mobilização começa às 10 horas em frente à Embaixada da Argentina. Então, os protestos aqui no Brasil começaram até algumas horas antes dos protestos na Argentina. Então, a gente vai ver aqui, né, algumas imagens e também contando que durante o ato, uma carta das centrais sindicais brasileiras pede o diálogo do governo com os sindicatos e a reformação do Decreto de Necessidade e Urgência, DNU, que é o conhecido decretaço ou revogaço, como ficou conhecido, e a chamada Lei Ônibus, né? Lei Ônibus, que seria aquela lei de tudo, porque são mais de 600 artigos aí dessa lei que visavam regular desde direito à manifestação e até o uso da palavra gratuito no serviço público e que roupa que o juiz pode ou não usar, né? E daí eles vão contar que, segundo os sindicalistas, as medidas destroçam um dos sistemas de proteção social e garantia de direitos laborais mais consolidados do mundo, além de criminalizar os protestos sindicais e sociais, uma grave agressão à liberdade sindical e à própria democracia. Lembrando que na Lei Ônibus chegava a dizer que qualquer reunião de 3 pessoas ou mais poderia ser considerada um protesto. E daí você imagina
o quão restritivo isso realmente é para a liberdade de protestos e de manifestações dentro de um país. De qualquer forma, esse decretaço aí, que são mais de 300 leis revogadas de uma vez, e a lei Omnibus, como eu falei, mais de 600 artigos, 664 para ser mais exata, eles já estão enfrentando, o Milei já está enfrentando derrota nesse sentido, né? No dia 3 de janeiro, por exemplo, a Justiça Argentina barrou a reforma trabalhista que estava dentro do decretaço. Vamos lá voltar para o dia 3 de janeiro na CNN Brasil, que eles vão contar isso para a gente. 360 agora direto para a Argentina, tem informação importante por lá. A Justiça Argentina suspendeu a reforma trabalhista que estava sendo incluída no decretaço do presidente Javier Milei. A decisão acontece após recurso apresentado pela Confederação Geral do Trabalho, instituição que reúne vários sindicatos do país. Segundo o texto obtido pela equipe da CNN, a medida cautelar suspende a aplicabilidade da reforma trabalhista até que seja proferida uma decisão final sobre as questões citadas no processo pela Confederação. Segundo os juízes, não está explicado como as reformas propostas, se aplicadas imediatamente e fora do processo normal de promulgação de leis, poderiam remediar a situação relativa à geração de empregos formais. A CNN entrou em contato com o governo da Argentina para comentar a decisão, mas não obteve resposta até o momento. E daí a gente vê, né, foi uma vitória aí de 2-1 para fazer essa medida cautelar e impedir a lei, dizendo que, olha, tem que ser considerado ainda qual é o foro apropriado para definir isso, mas até que seja definido esse foro, isso não pode entrar em vigor. E daí também a questão da própria lei Omnibus também chegou a ser questionada, né? Com relação ao revogaço, o Milei chegou a ameaçar fazer um plebiscito, dizendo que se me segurarem, a gente faz um plebiscito, mas em janeiro a gente já viu que o Milei foi o governo que mais perdeu popularidade, mais rápido perdeu popularidade na história da Argentina. Então, sei não se vai dar certo a história do plebiscito. E com relação à lei Omnibus, no dia 23 de janeiro, ou seja, ontem, se você estiver assistindo esse vídeo no dia que ele está sendo lançado, o Milei foi obrigado a recuar aí de quase um quarto dos artigos que estavam na lei, né? Eram 664 artigos, o Milei teve que recuar de 141 deles para conseguir fazer com que essa lei tenha alguma chance de entrar em vigor. Vamos voltar para a CNN Brasil agora no dia 23 e ver isso. É que o governo determinou nesse megaprojeto de lei que ele estabeleceria como seriam os aumentos da aposentadoria a partir de então. Isso foi muito rejeitado e agora a aposentadoria vai ser reajustada de acordo com a inflação, que a gente sabe que aqui na Argentina é altíssima, chegou a 25,5% em dezembro, a inflação anual mais de 200%, então aposentados aí, essa questão da aposentadoria vai ser discutida depois em sessões normais. O governo também teve que retroceder na ideia que tinha de fazer uma reforma eleitoral por meio desse projeto de lei. Eles queriam eliminar as eleições primárias, por exemplo. Isso vai ser discutido depois em sessões, mas não dentro desse megaprojeto. Outra questão em que teve que retroceder, a questão dos poderes especiais. O governo pedia 2 anos de poderes especiais com atribuições do Legislativo, com a possibilidade de prorrogar por mais 2 anos. Agora, com esse novo projeto enviado ao Congresso, 1 ano de poderes especiais, com a possibilidade de prorrogar por mais 1 ano e já não para poder legislar em todas as áreas. Eles não vão poder, por exemplo, usar esse argumento de que o país está em uma emergência em questões de defesa, em questões sociais, por exemplo, ele não vai ter esses poderes especiais nessas áreas. A questão das privatizações, a petrolífera estatal YPF, que entrou na lista de empresas que o governo diz nesse projeto de lei que poderia privatizar, a empresa YPF já não poderá ser privatizada, foi retirada aí desse projeto de lei.
E outras, como o Banco de la Nación, que é o banco mais importante do país, a empresa satelital estatal da Argentina, essas continuam no projeto, mas precisarão ter participação estatal. E aí a gente vê, então, quantos recuos o Milei já teve que dar. Então, entre ter aí enfrentar o Congresso, enfrentar a Justiça e enfrentar as greves, o Milei com certeza não está tendo tempos fáceis aí. Chegou achando que ia fazer uma DNU e uma lei omnibus e ia mudar tudo e tá vendo que não é bem assim. Era isso que eu tinha para trazer aqui de informação para vocês. Se quiserem ajudar o Meteoro a continuar trazendo essas informações, sejam membros e agradeço a todos que viram esse vídeo até o final. Tchau, tchau!